Fala, meus nobres, aqui quem vos fala é o Davi, seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. E meus nobres, eu quero chamar a sua atenção, porque sempre quando falamos de sinais de fim de mundo, sinais apocalípticos, os próprios cristãos estão sempre atentos a isso, porque foi uma recomendação do próprio Messias, né? Ele disse que quando chegar a volta, né, do Filho do Homem, ele vai vir semelhante a um ladrão, ninguém vai estar esperando, ele vai chegar de repente. Mas, né, para aqueles que conhecem a palavra de Deus, que acreditam nas profecias, elas ficassem atentas aos sinais, porque esses sinais seriam o anúncio, né, da aproximação, da chegada desse dia. E a gente olha sempre para quê? Para a natureza, né, os fenômenos acontecendo, e são muitos ao mesmo tempo, né? Você tem incêndios acontecendo do nada, terremotos, lugares frios ficando quente. Enfim, muita coisa acontecendo no mundo ao mesmo tempo. Mas eu diria para você que onde realmente está passando despercebido e é onde tem mais sinais, mais do que um semáforo, é justamente no comportamento humano. Para você ter noção agora, os cristãos estão sendo ceifados em partes do mundo e ninguém está falando disso. Quando você vê qualquer pessoa fazer uma crítica a determinadas práticas religiosas, que inclusive tem como cultuação, sacrifícios de animais, aqui no Brasil a gente tem que aguentar isso, né? Inclusive os deuses do Olimpo já decidiram, se caso uma pessoa dessa que segue isso sacrificar o teu gato, isso não é crime, porque ela está praticando e talvez ela não soubesse. Enfim, a gente já mostrou um caso desses que ela absorveu, e é o que eu disse, eles não criaram a lei porque eles não criam lei, mas quando eles fazem um julgamento como esse, como foi o caso, né, como eu noticiei aqui, teve gente que disse, não, é fake news. Não, eles absolveram uma pessoa que pegaram um felino assim, sacrificou, e aí isso abre jurisprudência para que outro juiz nem julgue o caso, já aplica ali aquele mesmo entendimento. Isso pode ser feito, né? É a tal da jurisprudência, mesmo que uma lei específica não exista, mas como teve o julgamento, e essa foi a decisão dos deuses, outro juiz pode simplesmente seguir. Então, para você ver que nem isso, né, a gente pode falar abertamente, enquanto é assim, do outro lado nosso, o cristão, estamos sendo sacrificados o tempo todo. Então eu quero que você veja esse trecho desse vídeo aqui, ó, escuta bem. Tem algo assustador acontecendo na Nigéria que deveria incomodar todo cristão. E eu não tô vendo praticamente ninguém falar sobre isso. Mataram 9 pessoas da mesma família. A mais nova tinha 2 meses de vida. Foi de madrugada, todos estavam dormindo. Os homens entraram armados perguntando pelo pastor Ezequiel Dacomo, um homem que passava os dias denunciando exatamente isso que aconteceu com ele. Mas antes de atirar, disseram que ali todo mundo aprenderia uma lição. 9 morreram, 3 conseguiram fugir e o enterro coletivo foi no dia seguinte. Mas o que poucas pessoas sabem é que a Nigéria é o país onde morre o maior número de cristãos do mundo. Em 2008, quando eu estive em Lagos, na Nigéria, eu não pude ir num culto porque um dia antes, um grupo tinha metralhado uma igreja naquele mesmo bairro. Em 2026, dos quase 5 mil cristãos assassinados por causa da fé no mundo, mais de 3.400 eram nigerianos. E só em julho desse ano, mais de 350 já foram mortos. Isso é uma média de mais de 11 pessoas por dia. E o outro detalhe é que o líder do governo nigeriano é muçulmano e nega essa perseguição religiosa. Ele diz que é conflito por terras e por poder. E talvez tudo isso seja verdade ao mesmo tempo. Só que nenhuma dessas explicações responde a uma pergunta simples. Se a disputa é por território, por que tirar a vida de crianças? Aqui no Brasil, mais de 90% da população se declara religiosa. E essa semana, enquanto essas famílias inteiras eram enterradas na Nigéria por causa da sua fé, a nossa principal discussão nas redes foi outra. A gente discutiu e ficou indignado com o Vini Júnior, que fez a harmonização facial, mas não ficou revoltado com uma família toda sendo enterrada. E isso não pode ser normal e aceitável. Ver e saber desse tipo de coisa deveria incomodar profundamente e fazer a gente pensar e agir por essa causa. Quando uma geração decide que crer é coisa de gente fraca, e quando o pai não planta nada dentro de casa, alguma coisa ocupa esse lugar. Sempre ocupa. Tempos fáceis criam homens que não sabem defender nada, e os homens que não sabem defender nada entregam sem perceber o que foi construído com muita dor e muito esforço.
Hoje, esse tipo de notícia até parece distante, só que talvez esteja mais perto do que você imagina. Nós temos um governo que apoia ditadores e parece indiferente à perseguição aos cristãos. E é por isso que eu falo, a eleição de 2026 vai ser decisiva para a família conservadora e para os cristãos. Agora já me segue e compartilha esse vídeo com a sua igreja e marca alguém que precisa ouvir isso hoje. Pois é, né, meus nobres? Ele falou aí desses casos na Nigéria e é um bom ponto de reflexão, para mim um sinal claro, né? Porque essa perseguição aos cristãos, ela está acontecendo em vários lugares do mundo. Ninguém fala porque é o caso da Nigéria. Quando vai perguntar, as autoridades locais negam. Não, isso aí é disputa de terra. Mas que coincidência que não acontece com o outro lado, porque se é disputa, um extermina o outro, né? Se é uma disputa de terra, aconteceria também com outros que não tivessem esse viés da fé, né? Aconteceria com outros que têm outras fé. Mas não, acontece justamente com os cristãos. Por que será? Mas quando vai perguntar, você viu uma autoridade que está lá, né? Muçulmano, odeia cristão. O que é que ele diz? Não, eu nego. E fica por isso mesmo, a imprensa passa o pano, porque se ela quiser se revelar, basta vir para a China. Não é de hoje, meus irmãos, que muita gente fala de pessoas que desaparecem lá naquela região, que poderiam, né? O Olavo de Carvalho falava isso, tem vídeo aí dele de 6 anos atrás, ele deixando claro, né, o que acontecia com essas pessoas, né? Não vou repetir aqui, mas tinha a ver com esse mercado da saúde que precisa muito de órgãos e etc. Um novo relatório investigativo descobriu que a indústria clandestina de transplante de órgãos na China estaria agora extraindo órgãos de bebês para obter lucros enormes e também para prolongar a vida de líderes do Partido Comunista Chinês. O relatório foi divulgado pela Organização Mundial para Investigar a Perseguição ao Falun Gong, que é uma instituição sem fins lucrativos que há vários anos já tem investigado e exposto essa questão da extração forçada de órgãos, ou seja, a retirada dos órgãos de uma pessoa sem o seu consentimento. Em um dos seus mais novos relatórios, a organização traz à tona que hospitais militares do Partido Comunista Chinês teriam feito avanços significativos na implementação do transplante de órgãos de bebês. O relatório afirma que isso, na verdade, já estaria sendo realizado por esses hospitais militares há mais de uma década, mas que nos últimos tempos eles foram capazes de superar grandes obstáculos técnicos, o que permitiu com que eles gradualmente começassem a implementar esses transplantes de órgãos em bebês em larga escala. O relatório afirma o seguinte, abro aspas: devido ao tamanho extremamente pequeno dos órgãos infantis e de seus vasos sanguíneos delicados, as cirurgias eram altamente difíceis e apresentavam um risco significativo de trombose, levando a uma alta taxa de insucesso nos estágios iniciais. No entanto, nos últimos anos, essa tecnologia passou por avanços críticos, levando o sistema médico militar a voltar o seu foco para órgãos infantis. Fecho aspas. Enfim, deu para você entender. O Olavo de Carvalho denunciou muito isso, que o governo chinês estava envolvido com isso. Mas nunca ninguém consegue provar por quê? Porque tem que eles admitirem. Teria que ter uma revolução lá, né, para que outro governo entrasse e mostrasse esses podres. Mas como eles são a própria autoridade, como é que você acha que vai conseguir provar isso? Então essa é a grande questão, porque tem gente que diz, mas principalmente quando você fala com alguém de esquerda, alguém que apoia essa safadeza toda, ele vai dizer logo isso, mas cadê as provas disso? Eu quero as estatísticas, mas você vai pedir provar a quem? É justamente a quem está cometendo o crime? Então é realmente complicado. Agora, essa perseguição, ela aumentou muito, né? Você tem décadas aí do Partido Comunista no poder, mas eles não tinham chegado a esse ponto de estar derrubando a igreja, prendendo o cristão, né, pessoas comuns, líderes religiosos e etc, como está acontecendo agora. Mas o que mais mostra para mim, né, que de fato estamos atravessando uma época turbulenta, é justamente o silêncio, né? As pessoas, mesmo aquelas que têm o viés, estão caladas também, não interessa muito esse assunto. Você vai ver inclusive nas views, esse tipo de assunto não interessa muito. Agora, meus irmãos, outro vídeo aqui, outro exemplo, né, de que a sociedade está completamente perdida, e a gente tem falado muito isso aqui, que para mim também é outro sinal, principalmente naquele trecho, né, que fala que o homem ficaria amante de si mesmo, e fala homem-humanidade, né? Veja como é que essa moça se veste, até para que você veja que não é uma coisa de... os machistas
Não, os homens que não podem ver uma mulher muito volumosa. Não, nada a ver isso. Você vai ver que a forma como essa moça aqui se veste choca outras mulheres também, tá certo? Então veja aqui o pessoal tudo olhando, ó. Veja comigo, ó, como ela tá vestida. Aí o ruim disso, família, é que uma moça dessa, né, ela começa a ficar muito famosa, né, algumas ficam ricas, de fato, se expondo assim, né. Tem dois problemas graves aí. Algumas ficam ricas, porque tem gado que vai lá em sites adultos, paga uma fortuna para essas meninas, né. E as outras verem isso e querem seguir o exemplo. Então fazem isso também, só que elas não chegam ao ponto, né, a maior parte não chega ao ponto de abrir um site adulto ou trabalhar em algum site adulto. Então ela se veste assim para ir no shopping, para ir para academia. E aí começa muitos rapazes dar em cima. Mas é o que a gente já comentou aqui, não é aquele rapaz que vai casar. É aquele rapaz que quer usar ela como um objeto e descartar como um pedaço de carne sujo. Porque é isso que um homem vai considerar uma mulher dessa. Essas que são famosas, estão milionárias, que não precisa mais de um homem que possa dividir despesa com ela, ela pode sustentar esse homem. Ela arruma justamente o tipo de homem para estar do lado dela, que sinceramente para estar com esse tipo é melhor estar só. Então é outra pessoa que vai ser infeliz também. E não é à toa, né, a gente pode comprovar isso estatisticamente, com tantos casos de pessoas com DP, pessoas que estão com o bolso cheio, pessoas que adquiriram bens materiais que desejavam, se expondo desse jeito, e o resultado é triste. Se você pegar o elenco dos filmes, né, filmes adultos, por exemplo, dos anos 90 até finalzinho de 2000, 2005, por aí, você vai ver que boa parte daquele elenco, e isso chama extremamente a atenção, acabaram a sua vida de forma trágica. Mas isso a grande mídia não gosta de mostrar. Porque, na verdade, a grande mídia sempre teve a favor de incentivar. Isso é o que eles chamam de liberalismo. Em épocas conservadoras, essa menina não andaria assim. Por quê? Porque todo mundo chamaria ela do que ela está se comportando. Certo? Seria muito feia, ela não aguentaria as críticas. Mas como hoje fazer uma crítica já é levado para um lado de machismo ou algo do tipo, né? A mídia realmente conseguiu vencer. Meus irmãos, se você puder assistir, né? Eu já falei isso aqui, a programação antiga, não assista para se entreter não, assista como se você estivesse vendo um documentário, você vai ver a militância imunda que eles faziam o tempo todo, né? Principalmente novelas que pegam ali de 70 para o começo dos anos 80, você vai ver que absurdo que eles propagavam e estava fazendo a mente, né, das pessoas. Então chegamos ao resultado disso, né? Isso não foi feito só na Globo, tá? Pra você ter uma noção, eu dou a Globo aqui como exemplo, que era maior, mas isso foi global, um movimento global. Então você tem essas meninas hoje se comportando assim, deixando claro nessas imagens que choca até mesmo outras mulheres, né? Quando vê esse vestimento. Aí agora passamos para mais um sinal, né? Para mim isso aí fica constatado um homem amante de si mesmo. Aqui nós temos um que já deveria ser internado, mas também isso, hoje, se você disser que uma pessoa dessa tem que ser internada, também é capaz de você ser preso. Veja aqui como, eu vou sem comentários, tá? Veja essa pessoa aqui que insiste que é um cachorro, veja só. Olha que cena, meu irmão. Você entendeu aí, né? Essa pessoa diz que se sente cachorro, começou a se comportar... Até me engasguei aqui. Como um cachorro, o cachorro viu e disse, tu é cachorro não, aí fez ela virar gente de novo, né? Engraçado que quando o cachorro começou a morder aí, ela não disse, não latiu também, nem mordeu o cachorro, né? Levantou-se, no instante voltou a ser pessoa. Isso aí, meu irmão, eu me lembro dos mais velhos aqui, dos meus avós, que diziam que um remédio de um doido era outro doido nas costas dele, né? Então aqui... Vocês são terríveis. Então, acho que essa imagem ela deixa bem nítido isso, né, meus irmãos? Porque isso é uma palhaçada, né? Isso era para pegar, internar, passar uns dias lá, né, com camisa de força e tudo, para dizer, ó, se você continuar se comportando assim, eu vou botar você aqui, né? Mas infelizmente, meus irmãos, vai ser muito difícil consertar esse tipo de coisa, né? Porque
somos o resultado de décadas de doutrinação, né? É extremamente importante entender isso. Para finalizar, né, para a gente não acabar com esse vídeo só com coisa negativa, vamos ver um pouquinho da história de El Salvador, um vídeo bem curtinho. Se vocês quiserem, depois a gente pode fazer um especial sobre isso. Tava pensando em fazer, família, um vídeo assim de meia hora para frente, né, falando aí a história de El Salvador, os principais pontos. Se vocês quiserem, a gente pode fazer, tá? Então, vamos ver aqui, só para você ver. Deixa eu botar aqui, vamos lá. Vamos escutar aí, família, porque esse dá gosto de ouvir. Vamos lá. Começaram a matar pessoas aleatórias de 30 em 30 minutos na rua. Sabe quanto tempo demoraram pra... Menos de 6 meses. 6 meses? Sim, porque o Bukele entrou em guerra com as facções mataram 86 pessoas nas ruas pra pressionar ele, né? Então, tipo, eu vou entrar em guerra com vocês, começar a prender. Aí a facção falou, não, vou então criar uma crise de segurança pública pra fragilizar esse cara e ele não conseguiu fazer isso. Começaram a matar pessoas aleatórias de 30 em 30 minutos na rua. E aí eles fizeram 86 homicídios em um fim de semana. E aí os caras declararam eles terroristas, aí que vem essa paranoia de falar, não, então vocês são terroristas, agora alguns direitos do Estado não se aplicam mais a vocês e nós vamos caçá-los. E o Secote vem para construir para essa galera. El Salvador é um dos mais de 100 originais da Brasil Paralelo. Viajamos até o país que diz ter destruído as facções criminosas e registramos cada detalhe. Para você assistir a essa e todas as nossas outras produções, liberamos o BP para sempre. A assinatura que garante acesso vitalício a tudo que já produzimos e ainda vamos produzir. Família, tá aí uma coisa que eu provavelmente vou assinar também. Não tenho qualquer vínculo com o Brasil Paralelo, tô falando de mim, tá? Se quiser faz, se não quiser não faz. Mas eu acho muito interessante a programação deles, o canal deles é show de bola também. Eu vou até ver para fazer essa assinatura também. Mas enfim, família. Se El Salvador pôde fazer isso, o Brasil pode fazer. O problema de não fazer não é esse aparelhamento do Estado, não é, sabe, os deuses do Olimpo. Cara, o grande problema do Brasil, eu acho que nem precisava chegar ao nível de El Salvador ou de outros, do Nepal, por exemplo, que muita gente cita. Era só a população entender, né, o que realmente acontece. Mas, infelizmente, esses frutos, né, dessas décadas de manipulação, elas estão aí. Então é por isso que não dá. É somente por isso que não dá. Porque você viu, as gangues, né, se você não pegou bem, as gangues, quando o Bukele começou a colocar a polícia para ir para cima, para prender mesmo a cambada de vagabundo, e faleceu muitos deles, né? Eles começaram a ceifar vidas de cidadão de forma aleatória. Você estava passando na calçada, eles iam lá e exterminavam. O cara estava ali na sua casa, eles invadiam e exterminavam uma família inteira. Para quê? Para que a mídia local comprada começasse a falar mal, né, e colocar essa conta no governo. Olha aí, por causa de você, por causa da sua forma truculenta de agir, olha quantas pessoas estão sendo ceifadas. É por isso, meus irmãos, que uma pessoa que realmente ela queira mudar as coisas, ela vai ser impopular, ela tem que ser impopular. Ela vai ter que ser uma pessoa de chegar, por exemplo, pros Marinhos, pros Bravanels, né, para um Edmar Macedo, chegar esses caras donos da grande mídia, o manda-chuva, e dizer, ó, eu não quero esse tipo de publicação, senão eu vou prender você. Ah, Davi, pois você é a favor da ditadura. Mas se você não fizer isso para limpar o país, depois você libera, deixa falar tudo. Mas quando você for tomar as ações que é preciso tomar com esses vagabundos, que muitos vão ter que cair mesmo, foi o caso de El Salvador, e não se faz, né, omelete sem quebrar os ovos. Se o cara realmente for fazer essa limpeza, ele tem que ter a mídia do lado dele, não pode ter a mídia o tempo todo atacando para enfurecer a população, que óbvio que vamos lá. Quando essas coisas começam a acontecer, quais são as consequências? Insegurança na rua, ok? Se tem insegurança no país, se está tendo altos índices de ceifamento de vida, você acha que isso aumenta os investimentos no país ou diminui? Então diminui, já vem o quê? Crise. Os comércios ficam com medo de abrir. Esses caras invadiam lojas também, metiam bala no comerciante. E aí? Vai para conta de quem? Você imagina, você pode estar até apoiando as ações do cara. Não, o cara tem que fazer isso mesmo. Tá, teu pai faleceu, teu filho faleceu, tu continua apoiando? Você, obviamente, muitas pessoas vão passar o quê? A criticar o cara, ele tá fazendo de uma forma boa e não sei o que. Vai comprar os argumentos da mídia, você vai ser envenenado pela mídia. Então você entende como é complicado?
Eu fico olhando o caso mesmo do Trump, né? Enfrentando aí esses maldoristas. O Trump já podia ter encerrado isso há muito tempo. Mas ele tem o quê? Um Congresso que é contra ele. Ele tem uma mídia que é contra ele. Ele tem uma Suprema Corte que agora tem mostrado que é contra ele. No começo estava até defendendo, mas foi só a população começar a dar ouvidos, a aceitar as críticas da mídia, né? A popularidade do Trump dá uma baixada. O que é que acontece? Os juízes começam a ir para cima do Trump, proibindo inclusive ele de agir sem antes, né, ter uma decisão do parlamento agora, que é o que está acontecendo. Ele não pode simplesmente agir como ele podia há alguns meses. Então não espere, né, que ele vá resolver isso de forma simples e fácil. Esse é o grande problema, meus irmãos. Então é por essas e outras, né, que a gente está justamente nessa posição. E por isso que eu digo para você que é dificílimo mudar. Porque não dê para fazer. Óbvio que dá. O problema é que a própria população não quer. Nós não somos maioria. Nesse caso a gente é minoria. Tá certo, meus irmãos? Espero que você tenha entendido. Para mim tudo isso são sinais, né, dos tempos difíceis que estão vindo por aí e mais difíceis para nós que somos brasileiros. Fiquem com Deus. Um abraço. Deixa aí no comentário o que você acha. Fique com Deus e agora sim, fum. Ó, eu vou até parar a caminhonete aqui, no meio da rua, fazer um vídeo, mostrar pra vocês como é que o trem é sério. A gente brinca muito nessa página, essa página tem muita brincadeira, mas olha aqui que o trem é sério. Olha aqui, em plena quarta-feira, 5 horas da manhã, tô indo pra mexida, ó, Cabaré vazio e academia cheia. Olha aí, academia lotada e Cabaré vazio, olha. Não tem um carro na frente, e aqui, academia lotada. Então vocês estão vendo que o fim do mundo tá próximo, o mundo tá acabando. Inversão de valores. Cabaré vazio, não pôr um negócio desse aí. E academia cheia, virou tudo macio. Se foda, falou. Até o cachorro tá triste no cabaré, ó. Cabaré vazio, bicho. Olha lá o cachorro, olha a tristeza dele. Olha lá. Aí a academia, lotada.